Encontro com escritores, entre conhecimentos, bibliotecas, leituras e literaturas. Agora é aquele momento mais esperado da edição deste seminário Biblioteca Viva. Vamos ter um encontro com os premiados escritores Aline Bey, Daniel Munduruku, Jefferson Tenório e Rafael Calça. Mas quem vai conversar com essa galera de peso é também ela, a escritora, poeta, socióloga e gestora cultural, Neide Almeida. Querida, ocupe o seu espaço. Por favor, gente, muitos aplausos. O microfone é seu. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui hoje, nesse 13º Seminário Biblioteca Viva. Tenho certeza que vocês já tiveram aí uma manhã muito bonita, muito intensa, muito inspiradora. E é, assim, com muita alegria, com muita emoção, que eu recebo o presente de conversar com os nossos convidados, com a nossa convidada, nesse encontro entre escritores, entre conhecimentos, biblioteca, leitura e literaturas. É um momento muitíssimo especial. Todos os outros são também, mas acho que é um momento muitíssimo especial, sobretudo porque a gente vai hoje reunir aqui experiências e percursos tão diversos, né? E produções literárias também tão diversas, potentes. Eu, com esse convite, recebi também o presente de mergulhar na obra, ou voltar a mergulhar na obra deles, para a gente partilhar agora essa conversa com vocês. Então, eu vou aqui convidar e ler a mini bio de cada um dos nossos convidados. Vou começar pela nossa querida Aline Bey. Nasceu em São Paulo, é formada em Letras pela PUC, São Paulo, e em Artes Cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena. No momento, ela cursa pós-graduação em Escritas Performáticas na PUC Rio. Foi editora-chefe do site cultural Oitava Arte e colunista do site Livre Opinião, Ideias em Debate. O Peso do Pássaro Morto, finalista do Prêmio Rio de Literatura e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Toca, foi seu primeiro livro. Foi publicado na França pela editora Aldeia em 2022 e adaptado para o teatro por Helena Cerello e Nelson Baskerville. Seu segundo livro, A Pequena Coreografia do Adeus, foi publicado em 2021 pela Companhia das Letras. Já vendeu mais de 60 mil cópias. Será adaptado para o teatro por Tarsila Tanhan. E ele foi lançado também em audiobook. Ela mediou oficinas de escrita em lugares como Escrevedeira, o Espaço Cult e Garganta. Já participou de diversos eventos, feiras, bienais e mesas literárias pelo Brasil e pelo mundo, com destaque para a Feira Internacional de Guadalajara, no México, e Primavera Literária em Sorbonne, Paris. Aline Bey, por favor. Eu quero contar para vocês uma coisinha a respeito de cada um dos nossos convidados, da minha relação com eles. A Aline Bey, eu conheci, e estou contando para ela também, quando eu tive o prazer de participar do júri do Prêmio São Paulo de Literatura. E foi uma coisa muito bonita. Eu fiquei muito impactada pelo livro quando eu li, e foi muito bonito que no dia, eu estava no júri final, então, quando a gente foi definir o livro da categoria, foi assim uma unanimidade. Todos nós havíamos escolhido o seu livro. Foi muito bonito isso. Que lindo, Neide. Nossa, fiquei muito emocionada. Muito obrigada. Que honra estar aqui com você. Muito obrigada. Uma honra para mim, para todos nós. Obrigada, viu, Lili? Obrigada, gente. Por estar com a Boa gente. tarde. A gente tem um cansacinho aqui pós-Covid, tá? Então, vocês têm um desconto, por favor.
Nosso segundo convidado de hoje, o queridíssimo Daniel Munduruku, é escritor e professor paraense, pertencente ao povo indígena Munduruku. Autor de 56 livros, pode ser que já tenha aumentado nesse meio de caminho, por diversas editoras no Brasil e no exterior. Ele é graduado em filosofia, com licenciatura em História e Psicologia, é mestre e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, e pós-doutor em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais por sua obra literária, entre eles o Jabuti 2004-2017, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras 2010, Prêmio Érico Vanucci Mendes CNPq, o Prêmio para a Promoção da Tolerância e da Não Violência da Unesco, o Prêmio da Fundação Bunge em 2018. Em 2021, foi condecorado pela OAB como personalidade literária. Muitos de seus livros receberam o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finilige. Ativista engajado no movimento indígena brasileiro, reside em Lorena, interior de São Paulo, desde 1987, onde é diretor-presidente do Instituto UCA e do selo UCA Editorial. Também é membro fundador da Academia de Letras de Lorena, foi cofundador da primeira livraria online especializada em livros de autores indígenas e promove há 18 anos o Encontro de Escritores e Artistas Indígenas no Rio de Janeiro, em parceria com a Finilige. Em 2021, ele concorreu à cadeira 12 da Academia Brasileira de Letras. Daniel Munduruku, por favor. Do Daniel, o segredo que eu vou contar é o seguinte. Eu o conheci em 2004, no primeiro encontro de escritores indígenas, que aconteceu num seminário organizado pela Finilige. E foi uma experiência muito impactante para todos nós, que naquele momento estávamos mergulhando nesse universo do livro, da leitura, da literatura. Eu passei a acompanhar a obra, a produção, as reflexões do Daniel. E nos últimos anos tenho tido aí o prazer de encontrá-lo em alguns eventos. Acabamos de lembrar que há 10 anos nos encontramos presencialmente pela última vez. Obrigada, Daniel. Nosso terceiro convidado dessa tarde, Jefferson Tenório, nasceu no Rio de Janeiro em 1977, radicado em Porto Alegre. É doutor em Teoria Literária pela PUC Rio Grande do Sul. Estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede, em 2013, eleito livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Esse livro está em 3ª edição. Ele teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e o espanhol. É autor também de Estela Sem Deus, de 2018, O Avesso da Pele, 2020, é seu romance mais recente, publicado pela Companhia das Letras. É apontado pela crítica como um dos melhores lançamentos de livros do ano. Jefferson Tenório é um pesquisador aí super importante, referência para a gente. Venha para cá, por favor, meu querido. O Jefferson, tem segredo de todo mundo, né, gente? Obrigada. O Jefferson, eu conheci a referência ao Jefferson no site Literafro. Aliás, se alguém não conhece, já bota aí depois no Google, Literafro. Então, eu soube do Jefferson, primeiro pelo trabalho dele como pesquisador. E, aliás, fiquei muito interessada no trabalho dele, nas pesquisas dele. Vocês vão poder conhecer um pouco aqui e também vocês vão pesquisar. E depois eu li primeiro O Avesso da Pele. E foi uma experiência muito, muito, como eu vou dizer,
que me atravessou muito profundamente. Eu fiquei mais ou menos um mês no primeiro capítulo. Eu ia e voltava, eu não conseguia sair dele. Não porque a leitura me segurasse, não porque ela não fluísse, mas tal foi o aprofundamento do primeiro capítulo do Avesso da Pele. Então, esse é o segredo que eu quero contar para vocês, o Jefferson. Obrigada, Jefferson, por estar aqui com a gente. E a gente completa aqui essa roda, essa gira, essa ciranda, com o querido Rafael Calça, roteirista de histórias em quadrinhos e animação, ilustrador editorial, storyboarder de publicidade. Seu trabalho de maior destaque é Jeremias Pele, em que, junto de Jefferson Costa, recriou o personagem de Maurício de Souza em uma HQ sobre o racismo na infância, tendo recebido o reconhecimento de público e crítica, além do troféu Ângelo Agostini, troféu HQ Mix e o prestigiado Prêmio Jabuti. Em 2020, eu já estou começando a contar segredo. Em 2020, foi um dos ganhadores do concurso literário Machado Darkside, na categoria quadrinhos, com Aurora, e aí tem um segredo em torno da Aurora, talvez ele conte para vocês, talvez não, não sei, que conta a história de 3 gerações de mulheres da mesma família. É uma parceria com o Jox. Querido, por favor, venha para cá. O segredo sobre o Rafael é que eu o conheci, então é um presente que eu agradeço, Giovana, Pierre, SP Leitura, Ciseb. Eu conheci o Rafael por conta desse convite. Fiquei interessadíssima na obra dele, consegui ler e estou ansiosíssima pela Aurora, que depois talvez ele conte para vocês o segredo em relação a essa obra, tá bom? Obrigada. Eu vou quebrar o protocolo um instantinho, porque eu cometi uma indelicadeza. Não abracei a Aline, gente, deixei as coisas cair, vocês viram, né? Então, bom. Eu vou me sentar aqui junto com eles para a gente começar o papo, tá? Oi, tá. Gente, essa talvez seja uma das missões mais difíceis que me atribuíram nos últimos tempos, porque a gente tem 4 escritores, 4 artistas, com percursos incríveis, lindos, com uma obra muito poderosa. Eu estou muito mergulhada na história de vocês e na obra de vocês esses últimos dias. E a gente tem 1h15 para conversar. Então, a estratégia que eu acabei adotando é a seguinte. O nome dessa mesa, dessa roda, é Entre Conhecimentos, Biblioteca, Leitura e Literatura. Então, eu decidi fazer 2 provocações, não são nem perguntas, mas são 2 provocações, né? E aí a gente vai ouvir cada um deles 10 minutos, na primeira rodada. Depois, na segunda provocação, 5 minutos, e aí também vocês vão poder mandar perguntas de vocês para a gente continuar a conversa. Tá bom? Então, eu vou sugerir que a gente faça essa ordem alfabética. E aí eu vou pedir, então, para que cada um de vocês, para que você, Aline, façam uma reflexão que vocês quiserem em relação a essa roda de conversa, né, que está nesse seminário cujo nome é Culturas Digitais, Movimentos e Possibilidades, que eu acho que tem muitíssimo a ver com o que está acontecendo aqui. Mas já vou pedir que vocês falem também um pouco sobre o lugar, os lugares, o papel da biblioteca, das bibliotecas na formação de vocês como leitores. Bom? Então, cada um tem 10 minutos. Eu vou dando uma sinalização para vocês aqui do tempo. Perfeito.
Boa tarde, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, também nessa mesa. E para falar um pouco de mim, realmente não tem como não passar pelos livros e pela experiência da biblioteca também. Eu comecei a ler muito jovem e esse hábito foi alguma coisa que me aconteceu a partir da escola. Eu venho de uma família que não tinha o hábito, não tem o hábito de leitura, então os livros não eram presentes na minha casa. E quando eu comecei a estar na escola e comecei a visitar esse espaço da biblioteca, que a minha escola tinha uma biblioteca muito bonita, eu comecei a me apaixonar de fato pelas leituras e trazer os livros que a minha casa começou a ter, que a minha casa começou a acolher. E eu também, além de ser escritora, fui atriz e fiz teatro muito jovem. E eu acho que o teatro ele nasce também por esse amor, por esse encontro com os livros, porque a partir do momento que eu comecei a ler, eu comecei a me interessar por essa contação de histórias. E num primeiro momento imaginei que seria com o meu corpo que eu contaria histórias. E depois descobri que continua sendo com o corpo, mas que agora o resultado final, de alguma forma, é o livro, é o corpo do livro que chega nas pessoas, né? Mas o teatro também e a leitura foi alguma coisa que me formou como pessoa no mundo e que mudou completamente o meu jeito de entender o mundo ao redor, as pessoas, as minhas relações. Então, a biblioteca da minha escola, eu me lembro, estudava à tarde e era uma biblioteca que tinha aquelas persianas assim, que tinham aqueles furinhos, sabe? E entrava uma luz muito bonita. Eu gostava de me sentar perto da janela e eu me lembro muito dessa luz atravessando o livro, a leitura que eu fazia. Quando eu era pequena também eu era muito tímida e eu acho que estar perto do livro de alguma forma me fazia estar mais perto de mim e do mundo. Então era muito difícil eu me relacionar com as outras crianças. Eu acho que o pátio era um momento muito temido por mim. Quando a minha amiga, a melhor amiga, faltava, porque costumava ter sempre uma amiga muito próxima, eu preferia a biblioteca do que o pátio. A escola, as aulas, né, que eram guiadas, tinha aquele lugar onde a gente deveria, de alguma forma, se manter ali. Era tudo bem, eu não ficava tímida, mas quando a gente tinha o pátio, que era essa liberdade, eu migrava para os livros. E acho que o livro tem muito desse pátio, dessas possibilidades brincantes para as crianças. E uma coisa também que me lembro muito como leitora é adorar poder escolher os livros que eu gostaria de ler, sabe? Porque os livros que a gente lia, que era para fazer alguma atividade, me interessavam menos, porque, no geral, as atividades, a partir de um livro, não levavam em conta o nosso corpo, a nossa imaginação, mas tinha uma demanda muito mais de realizar uma prova, de fazer corretamente alguma coisa. E eu acho que livro é expansão. Quando a gente tem uma experiência de leitura, talvez a única coisa que dê conta, né, disso, que aprofunde isso, seja, de fato, os clubes de leitura, né? Essa roda em torno do livro, poder discutir, trazer novas camadas de interpretação para essa história. Eu sinto que é a única possibilidade de expansão, mas fazer uma prova é sempre tão limitador, né? Então eu sentia essa delícia que era ter essa liberdade diante do espaço da biblioteca. Também gostava muito dos corredores. Alguma coisa nesses corredores guarda um segredo, né? Essa curadoria das prateleiras e os livros que ficavam num lugar mais alto e o que a gente podia ler para aquela idade e o que não podia ler. E tudo isso dava muita vontade de ler, tudo, né? Enfim. E aí, com o tempo passando, eu fui me tornando uma leitora ávida. Realmente não consigo imaginar a minha vida sem os livros. Mas nunca imaginei que seria escritora. Então, comecei como atriz. Essa ideia de ser atriz veio como uma flor que brotou do asfalto. Então, fiquei desejando isso até que comecei a fazer o meu curso. E fiquei no teatro até os 21 anos, sem querer sair, na verdade, mas por questões familiares e, enfim, financeiras também. Eu fui fazer uma faculdade de letras para ter uma outra possibilidade de profissão e, de repente, ser professora. E ali na faculdade de letras, também nesse pátio, né, descampado, nesse lugar do encontro, eu descobri a escrita. E descobrir a escrita foi alguma coisa muito espantosa e muito profunda para mim. Eu, como atriz, estava sempre colocando meu corpo à disposição dos textos que lia, né? Tentando, de alguma forma, trazer as potências que aquela geografia de texto poderia trazer para o palco. E, de repente, descobri que eu também tinha histórias para contar e que podia contá-las com as palavras que tinha.
que sempre me pareceram muito escassas, sempre me pareceram muito magras, mas também fui descobrindo nessa trajetória de leitora e escritora que a gente escreve com o que a gente é e com o que a gente tem, e é isso que transforma as nossas histórias, né, a nossa poesia, em algo único. Então, acho que é isso que gostaria de dizer nesse primeiro momento. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui já tiveram, receberam o presente de ler a Aline, né? Mas é muito lindo ouvir ela falar, e quando eu li a respeito da Aline, porque eu conheci primeiro o texto, a gente vê essa presença e essa força do corpo, né, do teatro, no seu texto também. É muito bonito isso. Obrigada. Gente, como nós estamos aqui falando de literatura, eu também vou roubar uns minutinhos para ler um trechinho do livro, de um livro de cada um de vocês aqui para todo mundo, tá bom? E eu vou começar lendo você, Daniel Munduruku, lendo um trecho do Você Lembra, Pai? São 56, né, gente? Então, assim, eu gosto muito de muitos, mas eu achei que esse aqui hoje vinha muito ao encontro do nosso encontro. Então, vou ler um trechinho, um fragmento. Você lembra, Pai, que eu gostava muito de chupar manga no pé? Aprendi com você. Foi você que me contou sobre a doçura da fruta quando é tirada do pé. É como a mãe que alimenta um filho. A fruta tirada do pé e comida na mesma hora traz a seiva da terra, mãe de todos nós. Além disso, sentar nos galhos da árvore é o mesmo que estar no colo da mãe, sendo embalado e ouvindo as músicas de nossos antepassados, trazidas pelo vento. Foi isso que você me disse uma vez, quando a gente estava sentado embaixo daquela velha mangueira que sombreava a nossa casa. Você lembra? Você ainda lembra de quando saímos juntos pela primeira vez? Fiquei muito orgulhoso. Pude contar para todo mundo nossa aventura e ver a cara de inveja dos meus amigos. Hoje sei que você fez tudo o que eu queria só para me ver feliz e orgulhoso. Puxa, Pai, como você sabia me fazer feliz. Como sabia respeitar cada passo que eu dava. Daniel, muito obrigada por esse livro. A palavra é sua. Eu sempre que escuto, que leio, né, releio esse trecho, esse texto, Você Lembra, Pai, me dá uma emoção muito grande, porque foi exatamente assim que aconteceu. Não, é claro que quando a gente escreve, a gente inventa um pouquinho também, mas a doçura, né, do meu pai era tão grande, e a braveza dele também era tão intensa, que marcava profundamente a gente, sabe? Então, obrigado por relembrar. Está fazendo esse ano, esse mês agora, está fazendo 10 anos que meu pai faleceu. E eu sempre me emociono, porque eu tive a oportunidade de ler esse livro para ele, né? Esse texto, quando eu quando publiquei o livro, eu fui lá na nossa aldeia e li para ele, ele chorou feito uma criança, né? Foi tão bonito, tão emocionante, porque mostrou também que ele sentia isso, ele tinha esse carinho pelo pai dele, que foi meu avô, né? O famoso vô Apolinário, né? Que foi quem nos ensinou as coisas. Bom, muita alegria estar aqui. Muito obrigado pela possibilidade de trazer isso à memória. Gratidão pelo convite aí, pelo SP Leituras, né, Lê? Por lembrar da gente, trazer a voz indígena também para esse cenário que é absolutamente importante, porque nós indígenas temos muita coisa para dizer, por escrito ou falando, não é? Ou dançando também, é verdade, e pintando o corpo também. A gente tem muita coisa para dizer e precisamos dizer logo, precisamos falar, precisamos trazer à tona um pouco os saberes de nossa gente, que ficou abafado durante muito tempo, né? Talvez essa minha tara de
escrever tanto livro. Um desejo assim de comunicar muitas coisas que ficaram, talvez, engasgadas, né? Na nossa garganta durante muito tempo. Então, é super importante e é muito bacana ver esse movimento acontecendo no Brasil todo, né? Indígenas sendo curadores de muitas mostras, de muitos festivais, né? De muitos concursos. Tem muitos profissionais indígenas, artistas indígenas que estão despontando na sociedade brasileira, assim, com uma velocidade tremenda, mostrando que nós sempre soubemos, né, mostrando que nós sempre estivemos presentes, mas quando nos dá uma chance, uma oportunidade, a gente faz brotar um pouco, né, os saberes da nossa gente, ajudando o Brasil a pensar o Brasil. Né, o Brasil se olhar no espelho novamente e descobrir, inclusive, o que ele perdeu, né? O que as nossas crianças, o que nós, crianças, perdemos por não termos tido a oportunidade, quando criança, de nos colocarmos em contato com os saberes da gente indígena. Não é? O quanto foi negado para a gente, quanto foi sonegado a nossa possibilidade de fazer um encontro efetivo com esses saberes, e talvez tivesse isso acontecido, o nosso país não estava nesse buraco todo que se encontra, né? E a gente precisa efetivamente ouvir mais as nossas populações indígenas. Bom, eu sou o Daniel, sou um brasileiro nascido em Munduruku. Costumo dizer isso para lembrar que o Brasil, ou a ideia de ser brasileiro, não é uma ideia única, fechada em si. Não é? Nós somos uma grande nação que possui outras tantas nações. Nós somos um país plurinacional. Não é? Só indígenas aqui temos 305 povos diferentes, falando línguas diferentes, se relacionando de uma maneira diferente com o mundo, mostrando que outras formas de ser humano é possível. Não é? Outras formas podem nos ajudar a nos tornar mais humanos. Nessa relação que tem sido muito desigual, a gente, o brasileiro, digamos, tem perdido muita oportunidade de se perceber dentro dessa plurinacionalidade. E, portanto, a gente acaba deixando ocultado, escondido, todos os saberes e todas as leituras de mundo possível que existem e que são trazidas para nós por essas populações. O povo Munduruku é um povo que está presente em 3 estados do Brasil. Estado do Mato Grosso, estado do Amazonas, estado do Pará, da onde eu sou oriundo, né, da onde eu venho. E vivi no meio desse povo a minha primeira infância, porque eu sou nascido em 1964. E vocês sabem que em 64 aconteceu um golpe militar. E uma das políticas que os militares praticaram naquele momento foi querer transformar os povos indígenas, ou os índios, como eles diziam, né, em gente, transformar em brasileiro. E nos jogava dentro das escolas, porque a escola, vocês sabem, é um grande aparelho ideológico, né? E que ela forma de acordo com a fala hegemônica, a história hegemônica. E eu fui lançado na cidade de Belém do Pará, onde, obrigado a estudar, a ir para a escola, sem saber direito falar o português, sem entender nada do mundo do branco, como nós dizemos, né? E por isso sofrendo bastante preconceito, bastante bullying. Naquela época eu não usava essa palavra bonita, né? Sofrendo bastante preconceito dos colegas de classe, que, não acostumados com a minha beleza, eles, né, me diziam feio. E isso me dava muita angústia. E esses apelidos, ou essa forma de tratar a nossa gente, que ainda é reproduzida hoje, infelizmente, me deixou numa situação sempre muito delicada, né, de inferioridade mesmo. Isso me irritava muito, e também por conta disso eu queria superá-los, né, e superava pela força física, que eu era mais preparado fisicamente que eles, ganhava deles na corrida e na porrada. Então, eu acabava assim, satisfazendo o meu ego
por conta disso. E, para além disso, né, eu fui estudar numa escola que era um semi-internato. Ou seja, era uma escola em que a gente passava o dia todo, hoje chamaria isso de escola de tempo integral, né? Mas naquela época era semi-internato ou internatos. E por conta disso a gente tinha que prestar alguns serviços para a escola, né? Limpar a escola, essa era a ideia. E eu estava numa escola de padres. Então, uma vez por semana a gente tinha que ir em determinados lugares para limpar esses lugares, qualquer que fosse. E um deles era a biblioteca, né? E eu fui um dia mandado para a biblioteca sem saber direito do que se tratava. Mas a nossa função era limpar. E, portanto, qualquer lugar, fosse a privada, fosse a igreja, a gente tinha que limpar do mesmo jeito. E eu fui cumprir a minha função, né, a minha tarefa ali. Chegando naquele lugar, cheio de livros, porque é assim que é uma biblioteca, vocês sabem, comecei a passar a vassourinha, né, nos lugares para limpar, e numa estante específica, eu notei que tinha uma teia de aranha entre a estante e os livros ali. Aí fui lá, simplesmente passei lá a vassourinha e pronto, estava limpo. E no dia seguinte, isso demorava uma semana inteira, né, naquele espaço, naquele lugar. No dia seguinte eu voltei lá, fiz a mesma coisa e tal, e me deparei com a teia de aranha no mesmo lugar. Não pensei duas vezes, fui lá e pronto, limpei, cumpri minha função. No dia seguinte, quando eu voltei, lá estava a aranha construindo a sua teia no mesmo lugar. Aí eu fiquei curioso, quis saber o que a aranha estava lendo, porque efetivamente ela estava teimando em fazer naquele mesmo lugar. E eu, cuidadosamente, dessa vez, sem espanar, eu fui lá, tirei o livro onde uma das pontas da teia estava armada, tirei o livro. E comecei a folhear o livro. E aquilo lá muito me interessou. E eu sentei e comecei, não lia bem, aliás, até hoje, comecei a folhear, e aquele livro que começava com um desenho em formato de chapéu, aquilo lá eu fiquei folheando, e o pouco que eu já conseguia ler, fui tentando decifrar as palavras, né? Tentando colocar as palavras no lugar, e fui descobrindo que era uma história interessantíssima. E assim foi nos dias seguintes. Quando terminou a minha tarefa ali, que eu tinha que mudar para outro canto, eu negociei com o meu colega para ele ir fazer o que tinha que fazer, porque eu queria continuar lendo aquele livro, ou seja lá o que fosse aquilo que eu estava fazendo. Eu queria continuar ali naquele lugar. Aí conseguimos trocar e tal. E eu fiquei ali mais uma semaninha. A gente não podia levar livro para fora, porque era da biblioteca dos padres, né? E eu fiquei ali por uma semana inteira mais lendo o tal livro. Vocês sabem qual é, né? Sabe? Qual é aquele que tem um chapéu no começo? Pequeno Príncipe, exatamente. Era uma cobra que engoliu um elefante, não é isso? Esse livro foi O Pequeno Príncipe, o livro que me causou um impacto muito, muito grande. E eu costumo dizer que quem me motivou a ler foi uma aranha. É isso, obrigado. Obrigada, Daniel. Eu estava aqui pensando, né? O Daniel traz para a gente uma dimensão de biblioteca que nem sempre a gente lembra que é a biblioteca. Nosso pai, nosso avô, né? Os nossos mais velhos. Estava aqui pensando, não posso deixar de dizer isso. E agora, então, eu incluo aqui na nossa lista, né, a aranha, né? A nossa mediadora de leitura aqui. Pegou o Daniel ali
com a teia, né? Que coisa maravilhosa. Aí nos remete a Anansi, né? Também, contador de história dos povos africanos. Muito obrigada, Daniel. Eu não esqueci, eu vou ler depois, então eu vou passar agora a palavra para o nosso querido Jefferson. Boa tarde. Bom, uma alegria estar aqui com vocês, com o Daniel, com a Aline, Rafael, com a Neide, e com pessoas que gostam de livros, que gostam de bibliotecas, que gostam desse universo, né? Enquanto a gente sabe que governantes preferem abrir escolas de tiros e vender armas, né? A gente prefere os livros, e que bom que temos pessoas que gostam, né, de livros. Eu acho que é assim que a gente consegue construir alguma coisa de fato mais humana, né? Que é o que a gente está precisando nesses últimos anos, né, no Brasil. E também é uma alegria falar sobre formação de leitores, né? Falar sobre biblioteca. Assim como a Aline, eu também não tive livros em casa. Quer dizer, tinha, mas eles não tinham propósito de leitura, né? Geralmente eles tinham outras funções, né? Segurar o pé da mesa. Era isso, segurar o pé da mesa, era não deixar que a janela batesse. Servia como brinquedo também, a gente rasgava livro, enfim. Mas ele não tinha esse propósito de leitura, né? Mas aí passou-se alguns anos, né? E eu lembro que a minha mãe, ela, embora a gente tivesse poucos livros, ela costumava comprar livros desses caixeiros viajantes, né? Que antigamente tinha, e vendiam livros, aquelas enciclopédias nas portas, né? Das casas, e ela comprava e o livro ficava lá rolando, assim. Mas ela sabia que tinha algum valor ali, né? E que era importante que a gente tivesse, pelo menos, esse contato com o livro. O primeiro livro que eu li inteiro na vida foi aos 24 anos. Eu já tinha terminado o ensino médio. E foi um livro de contos, do Rubem Fonseca. Eu li o primeiro conto, o Feliz Ano Novo, e depois fui lendo os outros. E aí foi que eu, de fato, descobri, né, a literatura. Como bem disse o Daniel, né, a escola é um aparelho ideológico hegemônico, né, e, apesar da escola, eu me tornei um leitor. Né? E a escola que eu tive, né? E depois, aos 24 anos, então, faço essa primeira leitura, e aí eu começo a montar a minha biblioteca. Né? E como é que eu faço isso? Né? Eu fiquei muito amigo de um professor de literatura, e a primeira vez que eu fui na casa dele, era uma casa assim, com muitos livros, acho que ele deveria ter em torno de uns 8.000 livros, num apartamento de 40 metros quadrados. Então, vocês imaginem que não tinha lugar para sentar naquela casa. Né? Tinha livro em tudo que era lugar. Assim. Eu achei aquele lugar assim, tão mágico, assim, né? Que me deu vontade de ter a minha biblioteca. Né? E aí comecei a comprar livros assim, desvairadamente. E na época eu trabalhava como office boy. Eu não sei se ainda existe essa profissão, acho que sim. Né? O office boy é aquele que faz tudo, né? Serve o cafezinho, limpa o chão, vai no banco, né? Tudo. E eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo, e na época eu morava com a minha mãe e a minha irmã, e a combinação que nós tínhamos era que o dinheiro que eu ganhava era para pagar a faculdade particular, né? Que eu estudava, e contribuir com a conta da luz. Né, todo mês, né, que não era muito grande o valor. Bom, nos primeiros meses era isso que eu fazia. Depois, quando eu descobri os livros e comecei a comprar, começou a faltar luz em casa. E chegou um determinado momento que a secretaria da faculdade onde eu estudava, pediu para que eu fosse negociar a dívida que eu tinha já de 6 meses, né, de não pagar a faculdade. Mas assim, não era consciente, não era intencional. Eu recebia meu salário, passava nos sebos que havia em Porto Alegre e eu vou comprar só um livrinho. Né? E aí, com aquele livrinho, ele se multiplicava de algum jeito que eu não me dava conta. Resultado, não consegui pagar a faculdade. E aí isso me motivou a estudar para fazer vestibular numa universidade federal,
E assim, a minha intenção não era entrar na Universidade Federal por ela ser Universidade Federal, era porque eu não ia mais pagar, né? Ia poder continuar comprando livro. Era essa a intenção. E aí fiquei 6 meses estudando, né? E aí levei uma prensa da minha mãe para eu continuar pagando a conta de luz, né? Então, passei na Universidade Federal, e aí foi quando eu continuei comprando os livros, e aí depois comecei a dar aula como professor. E esse mundo, né, da biblioteca começou a fazer parte da minha vida, e eu fiz uma escolha. Eu acho que essa é a grande escolha que os leitores fazem, né, quando se tornam leitores, que é escolher conviver com os livros, né? E essa escolha passa por essa relação muito próxima com os livros físicos, né? Eu sei que existe, né, o Kindle, né, e essa relação digital, mas a gente sabe que os leitores, né, aquele leitor que cria essa relação, ele precisa desse contato com o livro físico. Pelo menos comigo foi assim. Muitas vezes o livro me salvou, assim, não no sentido abstrato, mas no sentido mais prático, né? Como eu morava, né, não moro mais em Porto Alegre, que é uma cidade extremamente racista, preconceituosa, onde a população negra é afastada dos centros, né? E nos lugares onde eu frequentava, justamente por eu trabalhar nesses lugares, caminhar com o livro me protegia das abordagens policiais, por exemplo, né? Então já ocorreu algumas vezes de eu estar segurando aqui um livro, ou lendo um livro dentro do ônibus, e aí chega os policiais, pedem para todo mundo descer, e aí me olham assim: ah, não, você não precisa descer, porque eu estava segurando o livro. Então tinha essa coisa da proteção também, né, do livro. E eu acho essa imagem também muito bonita, assim, de pessoas com livros, né? Pessoas no metrô com livro, pessoas no ônibus com livro. Eu acho, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente vê tanta gente segurando o celular, o tablet, né? Essa imagem, para mim, é uma imagem muito bonita. Ou aquele leitor que está diante de uma prateleira de livros, e aquele gesto de buscar o livro, né, o gesto que o Daniel fez, né, ao buscar o livro e querer saber que livro era aquele que a aranha estava lendo, esse gesto é muito bonito, né? Porque ali acontece uma coisa importante, que é quando a gente passa a ser o curador de nós mesmos. É quando a gente passa a ter um determinado número de repertórios que nos permite escolher o que a gente quer ler. É quase como se tornar um bibliotecário de si mesmo, né? É quando você consegue ter essa vontade, e que ela independe do outro. Quem é bibliotecário já deve ter visto aquela pesquisa sobre leitura no Brasil. Eu não sei se ela está atualizada, mas é uma pesquisa bastante extensa, né? Sobre a leitura no Brasil e quem são os leitores, né? Tem recorte de raça, de gênero, de idade. E eu me lembro de ter visto um recorte que era quem influencia mais as pessoas a lerem livros. Eu fiquei assim muito decepcionado, porque os professores e os pais estão lá em 20º lugar, assim, de conseguir influenciar as pessoas a lerem. Isso me fez pensar muito, assim, né? Eu que dei aula há muitos anos na escola, fiquei pensando por que a gente não consegue influenciar fortemente, né, os alunos. E, em primeiro lugar, estavam youtubers, né, amigos. Esses estavam assim, em primeiros lugares, influenciando, né, as pessoas a lerem. E aí lembrei de uma história com meu filho. Meu filho tem 12 anos, está chegando na adolescência, né? Fica botando cabelo na cara, aquelas coisas de capuz, né? Alguém cumprimenta ele não cumprimenta direito, aquelas coisas, né? E aí um dia eu tento influenciar ele de algum modo, mas parece que quanto mais eu tento influenciar ele, mais ele recusa, assim, né? Então eu deixei de ser direto. Aí teve um dia que era o aniversário do Paul McCartney, que foi há umas semanas atrás, né? E aí ele olhou assim, ficou olhando, e eu perguntei para ele: você gosta dos Beatles? Ele disse: gosto. Eu disse: é? E que música que você gosta? Lucy in the Sky, ele falou, né?
Eu disse, olha só, né, isso aí é minha influência, né, ele deve ficar ouvindo o que eu ouço. Né. Deu, e como é que você chegou nos Beatles? Que eu assisti uma reportagem de cientistas que descobriram um crânio de um dinossauro muito famoso e deram o nome de Lucy, em homenagem ao dinossauro. Ou seja, os dinossauros influenciam mais do que os pais e os professores. Mas tudo isso para dizer que a gente acha que precisa encontrar outras estratégias assim para influenciar mais, né, as crianças, os adolescentes, né. Mas é isso. Queria terminar dizendo que a leitura, mais ainda a literatura, me deu muitas coisas, né? E uma delas, a literatura me deu razões para viver, a literatura me deu motivos, me deu uma maneira de viver, um modo de viver. É isso, a literatura me deu um modo de viver. Isso significa que escolher conviver com a literatura e com os livros é um modo de vida. Né? E que bom que as pessoas pudessem experimentar também esse modo de viver, né? Que é pela literatura, né? Pelos livros. Então, acho que isso também é um modo de convencer, talvez, né, os nossos jovens a lerem mais e poder experimentar experiências, poder experimentar outras vidas, né, através da literatura. É isso. Obrigado. Obrigada, Jefferson. A mediadora pensando, o que eu faço com tudo que eu tenho para dizer para o Jefferson? Pego o contato dele, né, e mando uma mensagem. Eu vou ler, Jefferson Tenório, um trechinho. Na verdade, Suelen foi a segunda namorada branca que você teve. Então, de certo modo, você já sabia lidar com essa situação, porque antes da Suelen, você teve a Juliana. Uma moça ruiva de 19 anos, moradora de Gravataí. Vocês se conheceram numa festa como aquelas a que você e seu amigo Juarez costumavam ir. Foi com Juliana que você começou a desconfiar da sua situação como homem negro no sul do país. Foi caminhando de mãos dadas com ela, pela Rua da Praia, no centro de Porto Alegre, que você começou a notar os olhares, às vezes acompanhados de piadas racistas. Vendedores ambulantes dizendo à boca pequena que ela só poderia estar com você por dinheiro. Pois uma branquinha daquelas com um neguinho desses, não podia ser. Entretanto, no começo, você e Juliana não falavam sobre isso, pois esse assunto ainda não importava. Vocês até chegaram a achar que o racismo não tinha nada a ver com o amor. O afeto transcende a cor da pele, vocês pensavam. No entanto, naquele mesmo ano em que o Plano Real entrou em vigor e você pôde, pela primeira vez, ver que moedas tinham algum valor de compra, que as maquininhas de remarcar preços nas prateleiras dos supermercados sossegaram, você conheceu o professor Oliveira. Será com ele que você tomará consciência de si e do mundo branco em que está inserido. Oliveira era poeta e professor de literatura. Usava cabelo black power, barba grande. Você ficou impressionado com aquele professor negro que falava de Shakespeare e Ogum com a mesma intensidade e beleza. A partir dali, sua vida não seria mais a mesma. Um fragmento de O Avesso da Pele. Muito obrigada por esse livro, pelos seus livros. Rafael Calça, a palavra está com você. Oi. Nossa, que difícil. Agora estava muito mais confortável ouvindo, na verdade. É engraçado, né? Jefferson, você falou sobre essa influência da literatura na vida da criança. E
eu não sou do tempo de ter youtuber, né? Então, no caso, tinha muitos livros na minha casa, porque eu cresci com a minha tia, ela era professora de gramática e literatura. E de uns tempos para cá eu comecei a dedicar meus livros a ela e a minha avó também. Porque não seria nada possível sem ela, na verdade. E foi realmente foi muito valioso, porque ela, sem pensar muito a respeito, tratava os livros em casa para mim, e gibi também. Quadrinho do Turma da Mônica, Disney, super-heróis e também livros adequados à minha idade, com brinquedos. Então deixava lá, sabendo que aquela grana ia ser rasgada ali, porque criança rasga, né? Criança detona o livro, mas é para trazer essa proximidade, esse cotidiano. E professor é muito desvalorizado, né? Isso significa também no salário. Então, tipo, era uma grana investida ali. Era uma grana investida. E uma coisa que eu me lembro, uma coisa que eu acho que seria não uma pena que não tenha mais, é que quando eu era moleque, os professores recebiam em casa um catálogo das editoras com livros, para ver se os professores aplicavam em sala de aula naqueles livros deles. E tinha resuminho, aí tinha uma classificação indicativa ali e temas, né? Às vezes, que temas? Sei lá, racismo, ou crianças em situação de rua, sabe? Tinha coisas muito específicas para os professores saberem o caminho de abordar aquele livro em sala de aula. E ela me usava de teste quando eu estava na idade específica daqueles livros. Então ela me deixava escolher alguma coisa para a editora. E aí chegava 1, 2, 3 livros. Gradualmente foi diminuindo. Mas eu podia escolher os livros. E daí depois ela perguntava, o que você achou como teste? Só que eu não sabia. O que você achou do livro? Tal, só para entender. Porque ela tinha alunos da mesma idade naquela época. E foi muito valioso isso, e a fisgada da literatura, de ficar relendo trechos em voz alta para ela, do trechos que eu gostei do livro. Às vezes de forma extremamente inconveniente. Tipo, quando eu estava no banheiro. Por exemplo, eu estou no banheiro. Depois você lê esse trecho para mim, pelo amor de Deus. Mas era troca, assim. Né? Mesmo na falta de um diálogo maior, acho que o diálogo era através dos livros. E eu cresci numa escola de freiras, e a biblioteca era meio vazia, assim, e era meio sem vida. Ficava uma bibliotecária sozinha a maior parte do tempo, não direcionava os alunos para consultar a biblioteca para fazer alguma coisa. Não tinha internet que nem tem agora. E isso anos 90. Então, a biblioteca da escola não era um lugar que eu tenho uma lembrança muito específica, mas tinha na mesma rua da escola, no centro, uma biblioteca que já me deu um brilho maior. Até por ela ser antiga, ela já era mais bonita, mais interessante. Não bonita no sentido de realmente esteticamente bonita, mas por ser antiga. Mas a que eu me lembro mais de verdade é a Amado de Andrade, no centro. E de lá, de simples curiosidade de mais livros. Eu queria ver mais livros e consultá-los, assim. E eu lembro de lá, adolescente, a bibliotecária, eu achei um negócio mágico pra caramba, assim. Que eu falava um tema, e aí ela ia numa estante de madeira, velha pra cacete, e tinha umas gavetinhas desse tamanho, e lá dentro tinha um papelzinho durinho e tinha um código para o que eu quisesse saber. E aí eu perguntava qualquer coisa, porque eu queria saber se tinha. Tipo, Segunda Guerra, astronomia. E aí ela, com o código dela, me trazia o livro que eu queria. E tinha sempre o que eu queria.
no assunto que eu queria. Eu achei essa mulher mágica, ela tem um código, ela tem uma gangue de bibliotecários, só elas sabem como acessar esses livros, eu não sei. E era incrível. E eu ficava lá, e parte da graça da biblioteca é que qualquer um podia entrar. Então, tinha uns velhinhos lendo jornal, tinha, às vezes, algum cara em situação de rua descansando, uma molecada se preparando para o vestibular, e eu lendo sobre, sei lá, astronomia porque quis, porque sim, e porque a bibliotecária sabia como achar esse livro para mim. Acho que isso, em parte, também quando mais, preciso trabalhar, me deu a ideia de ser vendedor de livraria. Então, eu trabalhei tempo de vendedor de livraria, umas 3 livrarias. E eu me senti um pouquinho mais conectado com aquela bibliotecária, entendeu? Porque eu também agora tinha um acesso, tenho um computador que eu posso usar. Você, cliente, não pode usar. Eu posso usar. Eu posso achar o livro, eu posso te indicar um livro. Você chega com uma ideia de, sei lá, eu acabei de ler tal coisa, tem algo nesse tema? Eu tenho algo nesse tema. Eu sei o que eu posso fazer por você. E isso foi, acho que muito por causa da bibliotecária, que já estava de saco cheio um pouco de pedidos aleatórios de assuntos, mas essa curiosidade aleatória, isso ajudou muito na escrita, assim, de curiosidades aleatórias, porque as ideias, elas não são uma linha reta, elas têm um caminho muito específico e elas atravessam você para te ajudar como veículo a contar o que você precisa contar. E muito para mim foi os quadrinhos. Eu agradeço muito o convite também por causa, não só a valorização do meu trabalho, mas a valorização dos quadrinhos, as histórias em quadrinhos, os gibis, são muito considerados uma forma menor e mais rasa e mais rala de contar histórias, né? Com um conceito de algo realmente não tão importante assim, e esquecendo que é só uma mídia, e você pode contar qualquer história em quadrinhos, e também num demérito muito ignorante assim de uma mídia para crianças, como se fosse fácil contar história para criança. Na verdade é bem mais difícil. Mas em todo caso não é o caso. Não é uma mídia para criança. Não existe uma mídia para crianças, né? Na verdade, uma mídia específica. Mas ao mesmo tempo, como a vida é um pouco aleatória, deu para eu contar algo em uma mídia considerada para crianças, com um personagem para crianças, menor, no fundo. E que agora ele pode estar na frente, como protagonista, falando de racismo na infância e exorcizando algo que eu não... Até o momento do convite, de fazer o quadrinho do Jeremias, eu não sabia exatamente o quanto eu precisava contar essa história, porque parte de mim estava querendo proteger o meu coração e o meu ego de lidar com algumas coisas. Mas se vem uma oportunidade inegável, você não vai recusar. O plano é crescer, o plano é viver disso, o plano é ser isso, ser um escritor. E então, se consideram a mídia para crianças, se consideram algo antigo, como a Turma da Mônica, algo que você abandona depois que você cresce, é isso que eu vou usar, porque é isso que eu tenho. E o que eu mais recebi foram feedbacks de professores, para usar como ferramenta de sala de aula, e de pais, que não leram algo parecido quando eram jovens, e agora não tinham crianças pretas em casa. E o caminho de você conversar com os filhos vai passar por um emaranhado, tipo fone de ouvido no bolso, até você falar. E às vezes você é duro. Porque a vida foi dura. E
agora tinha um veículo. Eu não tenho filhos, eu não pensei exatamente nisso, mas no primeiro lançamento, que foi na Faculdade Zumbi dos Palmares, chegou um cara, ele tinha perdido até o bate-papo, ele estava atrasado depois do trabalho, ele tinha comprado o livro, ele leu no ônibus no caminho, aí ele chegou lá e ele falou bem de um momento em que o pai do Jeremias é muito duro com ele, na hora de explicar por que ele não poderia brigar na escola, na visão dele. Por que ele não poderia se expor daquela forma? Por que ele não poderia se arriscar daquela forma? Porque ele não tinha uma permissão de fazer isso. E esse cara estava com essa página meio marcada com o dedo, assim. E aí ele falou, tenho 2 filhas. E eu falei já na vida desse jeito com elas. E agora eu entendi por que eu não devia ter feito isso. Um cara mais velho que eu, com uma outra vivência que eu, o que a gente tem em comum é que nós somos negros. Eu não tenho filhos, ele tem 2 adolescentes. E eu entendi exatamente de onde veio isso. E ele também. E não dá para negar que o caminho todo disso e ter essa conversa partiu de muitas coisas e muitos caminhos muito parecidos. E para acessar isso é com as histórias. E vem desse lugar. Que difícil. Eu tinha escolhido um trechinho de uma entrevista do Rafael para ler para vocês, mas eu não vou ler, porque ele nos trouxe 2, 3, 4, 5 roteiros aqui. Eu já fiquei imaginando os livros que você vai escrever a partir deles. Gente, nós temos 15 minutos. Eu não sei se alguém mandou pergunta. Então, as perguntas serão as perguntas de vocês. Eu achei que a gente precisava ouvir essas pessoas que têm tanto para nos contar. São essas? Eu vou fazer, então, as 2 perguntas. E aí a gente vai fazendo assim, né? As 2 perguntas, uma rodada, e a gente já vai se despedindo, combinando que a gente vai ter muitas outras conversas com vocês. As pessoas direcionaram. Pelo menos uma. Eu vou ler as 2 e aí uma rodada, tá bom? Então, para Aline B. Há mais ou menos 1 ano, li o seu livro O Peso do Pássaro Morto em um clube de leitura online que eu e 2 colegas de trabalho passamos a desenvolver na pandemia. Todos nós amamos a obra e, ao nos depararmos com a sua biografia, uma pessoa tão jovem e com uma personagem tão profunda, ficamos nos perguntando quais seriam suas referências, influências literárias. Parabéns pela obra. Não tem o nome da pessoa, se ela quiser até dizer quem foi, mas eu já vou também agradecer que eu ia fazer essa pergunta, então peço emprestada, tá, essa pergunta? E peço emprestada para todos vocês. Marcos Rei, São Francisco Xavier, São José dos Campos, pergunta para o Daniel. O que é a biblioteca para uma comunidade indígena? Aqui considero a biblioteca enquanto espaço de memória. O Marcos deixa, inclusive, Daniel, o e-mail dele aqui para você. Gente, eu passo para vocês, assim, a gente tem isso, 15 minutos, 12, na verdade. Então... Passou para o mais velho. Bom, a gente é de tradição oral, vocês sabem. Tem gente sempre que acha que ser tradição oral é a gente estar preso à oralidade, à fala, não é? Mas os povos indígenas têm mostrado ao longo da sua trajetória que são capazes de aprender com muita facilidade e são capazes de atualizar os seus repertórios e utilizando, inclusive, as novas plataformas. É claro que a pergunta fala o que é uma biblioteca. A biblioteca são os avós. Porque livros são repertórios de histórias. Um livro sempre traz uma história. É claro que a ciência ocidental foi inventando formas diferentes
mas para contar ou reproduzir uma mesma história, e normalmente a história hegemônica que todo mundo sabe, né? Que todo mundo conhece. Ainda que a gente tente fugir, às vezes, dessa hegemonia da narrativa, a gente acaba caindo ali, porque, afinal de contas, a nossa própria língua é a língua do colonizador, né? Nós falamos a língua do colonizador. Portanto, o nosso repertório linguístico também tem muito a ver com essa língua, enfim, com esse instrumento. Nos povos indígenas, nós usamos a oralidade porque entendemos que ela não tem peso. É muito mais fácil a gente cuidar dos nossos avós do que de uma biblioteca, do que carregar muitos livros nas costas, não é mesmo? É muito mais fácil a gente cuidar do avô, que é o dono do repertório das histórias, que conta, que passa, que atualiza para a gente a memória. E como somos povos também, isso tudo tem a ver com uma visão de mundo, né? Não é algo assim porque é, na verdade, uma compreensão da nossa existência, de como a gente se posiciona no mundo. Os povos indígenas são povos normalmente nômades, tradicionalmente nômades, mudam muito de lugar. E quem muda muito de lugar não pode acumular muitas coisas. E porque também, por serem nômades, tem que estar sempre prontos em vigilância permanente, né? Para não se deixarem serem atraiçoados por qualquer coisa que seja. Então, a gente aprende, primeira coisa, a gente aprende a ler o mundo, como diria Paulo Freire, que aprendeu a ler o mundo com as culturas orais, né? A gente aprende primeiro a ler o mundo, a ler o tempo, a ler a mudança das nuvens, o canto dos pássaros, as folhas das árvores. A gente aprende a ler o tempo a partir das estações. Então, e isso não é só porque a gente é o máximo, também por isso, é verdade, mas principalmente porque é por uma questão de sobrevivência mesmo. Sem essa leitura da natureza, a gente não sobrevive. Não é? Sem a capacidade de fazer silêncio, a gente não sobrevive. Sem a capacidade de a gente sentir as coisas, o sabor das coisas, a gente não consegue construir a nossa própria ciência, que é a nossa forma de andar pelo mundo. E o grande depósito, né, são os nossos avós. Na verdade, são as pessoas que vão passando cada estação da vida, né, e vão acumulando essas histórias. E o avô, ele é tão importante, a avó é tão importante, porque eles viveram toda a experiência, ouviram tantas histórias, e depois eles são capazes de contar essas histórias para as crianças, para as outras gerações. Na aldeia, a gente costuma dizer que a criança é aquela que tudo pode e o avô é aquele que tudo sabe. Né? A criança é aquela que corre e anda por todos os cantos, ouve todas as histórias, não tem fronteira para ela. E o avô, tendo passado por todas as fases da vida, ele acumulou essas histórias, esses repertórios, e depois cabe a ele educar, né? Contar para as crianças a origem. Para que serve a história? Serve para não nos esquecermos quem nós somos, de onde viemos, o que a gente faz nesse mundo. Não é? Deveria ser assim em todos os continentes, para todo sempre. Na verdade é assim. Não é? Mas aí vem toda outra narrativa ocidental de consumo, de produção, de propriedade individual e tudo mais. E isso acaba arrancando a gente desse lugar da preservação da memória. Então, a memória toma um outro espaço. No caso do Ocidente, como diz Davi Copenau, né, o povo do Ocidente é o povo do esquecimento. Por isso ele escreve livros, né, para não esquecer o que ele viveu antes. E o povo indígena não escreve livro porque ele não esquece, porque os avós são os responsáveis por trazerem, atualizarem essa memória ancestral. E para já ir concluindo, eu falei Jair? Não, Jair nunca mais. Nunca mais, nunca mais.
e dizer assim, não é que as tradições indígenas acabam se atualizando e dominando os novos instrumentos. A literatura para nós é uma novidade absoluta, que nós só tivemos participação na literatura há uns 30 anos para cá. E 30 anos. E, no entanto, nesses 30 anos nós temos mais de 100 autores indígenas, mais de 500 títulos já publicados, autores indígenas que ganharam o prêmio Jabuti, eu entre eles, é claro, e que, né, quer dizer, dominaram a linguagem escrita. E isso vale, eu repito o que eu disse anteriormente, vale para todas as áreas do conhecimento. Os indígenas estão aí para mostrar que têm competência para dominar esse mundo sem necessariamente abrir mão do que são. Como dizia o movimento indígena, nos anos 80, posso ser quem você é, sem deixar de ser quem eu sou. É isso. Sobre a experiência do pássaro, né, e esse repertório de leituras, rapidamente, para completar, eu sinto que o pássaro, quando eu escrevi dentro de uma oficina do Marcelino Freire, e eu não sei quantos de vocês aqui escrevem ou gostariam de escrever, mas a oficina é sempre um momento muito importante na trajetória de uma escritora, de um escritor, e o Marcelino é um condutor de encontros muito especial, muito acolhedor com a investigação que você já tem. E quando eu comecei a escrever O Pássaro, ele ficou pronto numa velocidade que me surpreendeu. Então, de processo, foram 6 meses dentro ali dos estudos, né? E depois de ter escrito, e claro, depois ele ficou descansando quase um ano, até que eu voltasse a ele e começasse a edição, eu comecei a pensar de onde veio essa história, que estava tanto no meu corpo, né, de alguma forma, e que eu não sabia. Que eu precisei desse encontro com uma outra pessoa que admiro muito para me dizer dessa publicação que estava ali, eu estava gestando, eu não sabia. E eu acho, hoje, olhando, né, para essa trajetória, como eu contei para vocês, o teatro tem uma influência muito forte na minha formação. Eu sinto que nasceu quando eu montei Clarice Lispector no teatro. Eu montei um livro dela que se chama Via Crucis do Corpo, a gente fez uma adaptação desse livro, que é um livro de contos, mas eu li a obra completa naquele tempo, eu tinha lido A Hora da Estrela na escola, e a gente falou muito de escola, né? E quantas coisas bonitas foram ditas aqui. De fato, quando eu adentrei A Hora da Estrela na escola, o livro não dialogou comigo. Eu talvez não estivesse pronta para isso. Mas quando reli o livro, ou talvez tenha lido pela primeira vez mesmo no teatro, aí nesse momento de estudos, alguma coisa ali, todas as obras da Clarice são espetaculares e movem muito quem eu sou. Mas A Hora da Estrela realmente trazia alguma coisa que moldou a minha sensibilidade de escrita sem eu saber. Então, eu sinto que O Pássaro é porque li A Hora da Estrela. Eu penso que o leitor, quando ele, enfim, se torna esse leitor literário, né, esse leitor que escolhe os livros que ele quer ler, ele acaba se tornando uma espécie de biblioteca individual, né, porque ele vai guardando esses livros consigo, as histórias, né, essas histórias vão fazendo parte da formação desse leitor. E é muito interessante como a gente lembra dos livros que a gente leu, né? Porque por mais que você goste de um livro, você não vai conseguir memorizar ele todo na sua cabeça. E na hora que você vai recomendar o livro, você recomenda justamente aquela parte que mais te tocou, a parte que mais te mobilizou os teus afetos, né? E aí você faz essa recomendação para a pessoa. Leia esse livro aqui porque, nossa, tem uma cena lá, tem um capítulo. E, claro, não há nada mais desapontador do que alguém ler o livro e dizer que não achou nada demais na sua recomendação. Mas faz parte, né? Quem é apaixonado por livro sabe que essas coisas acontecem. Mas é isso, a gente se transforma nessa biblioteca individual e que passa a
a indicar esses livros e a partir disso a gente constrói, digamos assim, essa rede, né, de leituras. E sobre as influências, né, literárias, eu penso que eu acho mais importante pensar no livro que eu leio, no contexto em que eu li aquele livro. Porque isso talvez dê mais significado do que o livro em si. Não sei se vocês estão me entendendo. Assim. Então, dependendo do momento que eu li Dostoiévski, por exemplo, vai causar um determinado efeito em mim. Né? Tanto que os livros que eu tenho na minha casa, sei lá, eu nunca parei para contar assim, mas eu tenho umas 4 estantes de livros. E as pessoas, às vezes, me perguntam se eu já li todos os livros. Né? Quem tem livro em casa já deve ter recebido essa pergunta. Né? E antes eu mentia, dizia que sim, que eu tinha lido todos os livros. Né? Agora já cheguei numa idade que eu posso ser um pouco mais honesto. Então eu digo que eu não li nem 1/3 do que está ali na minha biblioteca. Mas, se vocês me perguntarem a história de como aquele livro chegou na minha estante, eu sei. Eu sei aonde eu comprei, eu sei se eu ganhei, eu sei se eu roubei. Opa, roubei não. Eu sei se... Enfim, eu sei a história daquele livro, de como é que ele chegou. E isso é uma relação afetiva com o livro. Né, de você saber como é que ele chegou na sua biblioteca. Eu acho que isso é tão importante quanto você ler o livro. Né? Então, o fato de você ter uma biblioteca não significa que você tenha que ler todos os livros, porque isso é impossível. Infelizmente, a gente só vive 80, 90 anos, né? Não dá tempo de ler tudo. Mas você manter essa relação afetiva com o objeto e saber como é que ele chegou até você. Às vezes eu paro na frente da minha estante e um modo de recordar a minha vida é olhar para eles. Né? E aí lembrar, nossa, esse livro aqui foi um amigo meu que me deu. Né? Esse livro aqui foi a minha mãe que me deu. Então, eu acho que essa relação também a gente precisa ensinar para as pessoas. Não pode ser uma exceção não pode ser uma exceção ter livro em casa. Tem que ser uma regra a gente ter livro em casa. É isso. Antes de passar para o Rafael, e a gente vai dividir 5 minutos, eu quero perguntar para o Paulo Rocha, que mandou uma pergunta aqui para a gente, 2, se você pode passar o seu e-mail. Eu juro para você que eu mando as perguntas para eles e acompanho por e-mail. Pode ser, Paulo? Porque a gente tem 5 minutos. Tá? Então, você pode falar comigo, com a Giovana, alguém das preleituras. Tá? Compromisso assumido. Tá bom? Uma coisa que o Jefferson falou também interessante sobre como o livro nos afeta. Assim, eu acho que, sei lá, mais novo eu li entrevistas de escritores e escritoras e sempre tinha uma pergunta de, nossa, quem te influenciou e tudo mais. E hoje eu entendo, na verdade, essas influências em termos de conexão com os personagens, de o quanto esses personagens do livro específico que eu estou lendo parecem uma pessoa de verdade. Sabe? Sente as mesmas coisas, sabe? Tem lembranças boas e ruins. Tem aquelas lembranças ruins que não saem da cabeça, mesmo que você queira muito, que nem eu. Tem, às vezes, um desejo muito grande de ser algo melhor ou se sentir mais especial, que nem eu. Eu consigo me conectar com essas coisas boas e ruins desses personagens. E, às vezes, o livro traz uma verdade tão grande naquele momento específico da vida e que se torna uma grande influência e que eu, às vezes, não vou saber nomear depois, mas me deixou mais tranquilo comigo mesmo muitas vezes, ou então me inspirou um pouco mais na hora da minha escrita, mas foi há, sei lá, 15 anos às vezes, então eu não sei, virou parte de mim de alguma forma. Essa troca, o livro agora é parte de mim e eu não vou conseguir discernir ele mais do que eu sou. E isso acontece, às vezes, de uma forma muito específica e vai acontecer para sempre. Então, acho que é o quanto de verdade a gente consegue se conectar nas histórias. E acho que hoje eu entendo mais isso como uma grande influência. E não exatamente alguém ou
Acho que é quem eu era naquele momento e como quem eu era se modificou e se transmutou em alguma outra coisa que eu sou hoje, que eu não entendi, que na verdade eu desisti de entender mesmo, porque não é para a gente entender nada. E talvez a escrita seja uma investigação de entender quem a gente é, e ela não tem fim. Mas acho que é mais isso em relação à influência. Obrigada. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a Aline, Daniel, Jefferson, Rafael, também pela companhia que vocês me fizeram nesses últimos dias, nesse último mês, pelo mergulho que eu pude fazer na obra de vocês e um pouco da história de vocês. Quero muito que a gente continue conversando. Agradecer muitíssimo a SP Leituras por esse presente que vocês estão me dando. Parabenizar pelo seminário, que sejam os dias continuem sendo tão intensos, bonitos, inspiradores, né? E que nos ajudem a tomar as decisões que a gente precisa tomar urgentemente. E eu vou, então, encerrar, eu acho que eu não esqueci nada, se eu esqueci, por favor, alguém me avisa, lendo Aline Bey, vou deixar vocês com Aline Bey, e fazendo um convite para todo mundo que está aqui, está circulando uma carta em defesa do livro, leitura, biblioteca, literatura. Então, que todo mundo assine e compartilhe, porque isso está totalmente conectado com tudo que a gente ouviu aqui, né? Então, Aline, dá licença. Na sala de chá, eu contei para a viúva isto que guardo há tanto tempo. Estávamos deitadas no tapete, contei num sussurro. Acho que tem uma escritora aqui dentro de mim. E ela, sem surpresa, não, Júlia, o que tem aí é uma artista. Uma artista? Não, artista eu não sou. E expliquei da dança que fui expulsa, que tenho pedra no lugar de pé, que já desenhei em sulfite o irmão que eu gostaria de ter. E ela, não, você é uma artista. Pode voar se quiser. E o meu sorriso, meu sorriso escutando. Então, ela me contou o que sabia do tal escritor que vive aqui na pensão. Ele se chama Fernando Peixoto. Passar horas trancado no quarto é um doce, claro, você viu naquele dia. Mas tão silencioso, nossa. Ele deve usar tudo o que tem nos livros. Será? Ela disse, se virando. E eu vi a ponta da sua tatuagem entre os seios. Ela percebeu o meu olhar. Afastou o tecido da pele. Era o rosto de um marinheiro. Não me casei com o amor da minha vida, Júlia. A confissão da viúva não saía mais da minha cabeça. Meu Deus, por que sempre vamos adiando as melhores coisas da nossa vida? Peguei uma folha do diário, escrevi quase sem pensar. Caro Peixoto, imaginei que o senhor talvez pudesse me ajudar. Me chamo Júlia Terra, sou sua vizinha, moro no quarto 31. Um dia, eu estava conversando com a viúva argentina na recepção e o senhor passou flutuando. É um escritor, ela me disse. E fez todo sentido. Quem usa as palavras no papel vai ficando mesmo cada vez mais leve. O que preciso confessar? Também escrevo, sou uma iniciante. E é claro que o senhor não me deve nada, não nos conhecemos. Digo isso porque entendo perfeitamente caso o meu convite não seja aceito. E seguiremos assim, vizinhos distantes, sem remorso, prometo. No entanto, não posso deixar de tentar. Gostaria de convidar o senhor para um café. Espero que não me leve a mal, mas o fato é que eu nunca conheci um escritor em toda a minha vida para além dessa chama que sinto no peito e que ganha espaço conforme o tempo passa. Sinceramente, eu tenho muita curiosidade em saber um pouco mais sobre essa, como posso chamar? Carreira? Ofício? Que não está em nenhum manual de instrução. Atenciosamente, Júlia Terra. Deixei o bilhete debaixo da porta e desci correndo as escadas. Assoprei um beijo para a viúva e ganhei a rua. Meu abajur interno estava aceso. Peguei o ônibus sendo olhada por todos. Era como se, de repente, eu fosse alguém. Obrigada, Aline.